Bom, mais uma vez, boa noite, meus nobres. 19 horas 44 minutos do dia 29 de 7 de 2021. Você vê se hoje vence algum cartão, algum boleto. Hoje não, vence amanhã. Amanhã a gente paga, se Deus permitir. Saúde e paz para todo mundo que é mais importante. Mas boleto em dia também, faz bem. Meus queridos, Cajazeira, turma forte aí, gente de todos os cantos, de vários cantos, Vitória da Conquista, de que é, não sei mais de onde, né? Dário Meira, muita gente boa aí, que a gente vai continuar esse cursinho online até Deus permitir e vocês quiserem que a gente participe aqui com vocês. Gente, lembrando que o nosso material está postado lá no Classroom. Antes era turma 1 e 2, mas agora vou ver até com o Cláudio como é que fica, mas eu já postei material já tem mais de uma semana, na verdade. Na semana passada, a gente teve um tempinho extra com vocês, vimos algumas coisas, a gente vai rever alguns pontos. E eu quero deixar bem claro para vocês que o mais importante não é a gravação, ela é boa porque ela registra o momento, a nossa passagem aqui, deixa no nosso histórico, nossa memória. É, além disso, que não é tão importante, não é a quantidade de assuntos. Se alguém está preocupado com muitos assuntos, eu vou respeitar, vou entender. O ensino digital ele acaba avançando muito assunto, mas também às vezes tem alguns detalhes que a gente acaba passando. É coisa de cada sistema. Mas se preocupe mais em seguir o protocolo. Qual o protocolo da aprovação? Qual é o protocolo da aprovação? Escreva no seu caderno aí. Gente, outra coisa importante. Não deixe de anotar as coisas, não. Não fique em casa só olhando, não, porque o pensamento, ó, ele voa. Anota, registra, ó. Qual o protocolo da aprovação? Ande. Ande é o protocolo da aprovação. Como assim ande? Antes, na aula, depois da aula. A de antes, N de na aula e D de depois. Antes da aula, leia alguma coisa. Eu já sei qual é o assunto da semana passada, da semana que vem, que o Rabanão vai tratar. O material está aqui. Pelo menos, dá aquela olhada superficial assim. Essa semana mesmo eu tive uma experiência bem interessante nisso, com o Andy. Eu faço um dos cursos que eu faço, no caso aí em Aiquara, é um curso vinculado à Secretaria de Educação. Nós tivemos uma aula, né, também remota, também online, e o conteúdo foi colocado pela tutora, acho que 2 dias antes. Eu confesso que eu não consegui ler o material na íntegra, mas eu dei uma olhadinha, sabe? Aquela olhadinha, aquela frase, aquele tópico aqui, um parágrafo outro, fui olhando, fui olhando. E aí, como ela ia ministrar sobre o assunto, quando ela foi falando, as coisas foram ficando mais significativas, eu pude participar mais. Então, assim, achar que vocês vão ler 49 slides, né? Vocês têm muita coisa para fazer, com certeza. Mas se você disser que assim, Roberto, em uma semana eu não consegui olhar nenhuma página dos slides, aí alguma coisa tem que ser repensada. E aí, né, cabe a você analisar. Na semana passada, nós deixamos aqui esse texto e fomos discutindo um pouquinho. Alguns disseram que tem dificuldade com textos poéticos, outros falaram que, né, não sei se falaram que entenderam, mas acabaram interagindo. Aí eu falei, gente, na próxima aula a gente vai começar a aula com esse mesmo texto. Eu gosto dessa insistência com o mesmo material, porque isso provoca. Eu vou deixar vocês um pouquinho sem a minha emissão de voz aqui e tal, para que vocês releiam o texto aí. Vou dar para vocês 2 minutos e meio de leitura. Leia como você quiser, só olhando o texto, leia anotando, olhando o dicionário. Use o seu jeito de ler para que a gente possa conversar de novo sobre esse texto. 2 minutos a 3 no máximo.
pense agora quanto tempo faz que você não faz uma leitura silenciosa. Lembra desse método de leitura? Ó, é igual a música de Gonzaga, é antigo. E nós, eu digo infelizmente, e respeito quem pensa diferente. Nós abandonamos esse método de leitura silenciosa e a gente vai no tumulto de muita informação e o professor vai dizer e não sei o que, eu já sei, né? Muito complicado. Se a gente realmente tivesse avançado muito, a gente não estaria com muitos problemas de leitura que nós temos. Nessa palestra que eu tive do curso na terça-feira, a tutora, a professora Miriam Moreira de Aiquara, coordenadora do município de Aiquara, pedagógica, disse o seguinte, que cada brasileiro, em média, né, isso é uma média de leitura, lê 5 livros por ano. Ó, 5 livros por ano é a média da leitura no Brasil. Dos 5 livros, 2,4, não sei como é que calcula isso aí, são lidos pela metade. Então a pessoa começa, pega um livrinho desse aqui, esse aqui é pequeno, um livrinho desse aqui, e na metade desiste. Robelão, você já desistiu de leitura? Várias, né? Sou gente, sou humano. Então a gente tem esse processo de leitura. E a leitura silenciosa me faz eu justamente pensar um pouco o texto. Coisa que a gente abandonou, porque alguém vai dizer, alguém vai responder e eu vou só ouvir. Então, deixe um tempo para a leitura silenciosa na sua vida. Sua agenda é quem você é quem faz. Eu queria ouvir algum de vocês sobre esse texto que chamou a atenção, algo que descobriu da semana passada para essa, porque você teve um contato semana passada e agora teve um contato de novo com o mesmo texto. O que é que acrescentou, o que é que mudou no seu pensamento em relação ao que o texto traz? Uma dúvida, uma fala. Eu também agora me silencio de novo para ouvir vocês. Ou ler no chat, de acordo com que cada um puder participar. Eu não sei porquê, mas esse poema me deixou com a sensação que o eu lírico dele meio que usa a leitura como se fosse uma proteção. Não sei porque, eu acho que foi por causa dessa parte aqui, ó. Tudo o que sonho ou passo, o que me falha ou finda, é como que um terraço sobre outra coisa ainda. Sei lá, parece que ele usa a leitura para fugir de alguma coisa muito, sei lá, a realidade, algo perigoso. Eu vou querer valorizar cada fala, porque eu confesso que depois eu posso esquecer de detalhes importantes. Na sua fala aí, eu gostei dessa ideia de sensação, porque realmente a poesia, a música, eles trabalham muito com o aspecto da sensação, mais do que aquela razão informativa. Porque não são textos informativos, são textos de sensação, de percepção, de curiosidade. E você fala nessa ideia que ele usa a leitura como se fosse uma desculpa, você falou isso? É isso que eu ouvi? Alguma proteção? Resgate sua fala, por favor. Isso, exatamente, uma proteção. Interessante, porque é uma sensação que olha só, você partiu da sensação, mas conseguiu buscar no texto elemento. Isso é muito bom para a leitura. Roberto, você é contra a sensação 100%? Não, né? Tem coisa que tem que ser só sensação. Mas na leitura, você sentir o texto, perceber o texto e buscar elementos no texto para dialogar, velho, seu caminho aí está muito melhor. Viu? Sentir, sabe quem lê. E você gostou disso? Você pode dizer algo mais sobre isso? Gostar é importante, não estou descartando, não. Mas, assim, esse gostar seu aí, dá para a gente qual informação? Gostei da sua fala também. E eu simplesmente sinto com a imaginação, não uso o coração. E aí, Sara, o que você pode dizer? Você está recortando um trecho do texto importante. Como falei com o colega, dialogar com o texto é pegar fragmentos, você não tem que pegar a ideia toda. Ele já viu uma ideia de proteção, você já viu esses 2 fragmentos, mas com que ideia passa para você? Vamos participar. A leitura é algo fundamental. Não é todo mundo que lê que sente. Por isso escrevo e-mail do que não está ao pé. Livre do meu enleio. Sério do que não é. Sentir, sinta quem lê. Ixi. E interessante, justamente, você falou uma coisa que eu quero concordar enquanto professor de português.
O fato de você estar vendo as palavras não quer dizer que você está lendo o texto. O fato da gente ver a palavra não quer dizer que é uma leitura, porque tem decodificar e ler. São coisas diferentes. São parecidas, mas são diferentes. É igual você ter um carro, sem esnobar ninguém, jamais. Nem carro eu tenho moto. Mas você tem um Fusquinha e alguém tem uma Ferrari. Bom, os dois são meios de transportes, mas um Fusca é um Fusca e uma Ferrari é uma Ferrari. Então, olhar as palavras, ok. Saber o que dizem, saber o que ler, você reconhece, vocabulário é sinônimo. Mas fazer uma leitura, realmente, nem todo mundo lê, concordo com você. Quem mais pode contribuir, gente? A leitura é o momento mais importante da aula. Na verdade, toda aula é leitura. Toda aula é leitura. Ô, professor, talvez eu não tenha conseguido sentir necessariamente, mas eu tive uma impressão de meio que o uso do escritor como ele meio que escreve. Eu acho que a conexão caiu. E deixa eu tirar aqui. Você Melhorou? falou que não, sim. Você falou que não sentiu, mas teve uma impressão. Eu estou anotando aqui, porque para mim cada palavra é um ouro, né? Que ele usa talvez a escrita dele, o que ele escreve, como uma fuga da realidade, porque ele fala que dizem que ele finge ou mente. Mas não, ele fala tudo que ele escreve, ele simplesmente sente. Então, eu acho que eu comentei isso com Tassiana semana passada, quando você terminou a aula, que você falou que era para a gente dar uma lida no texto, sobre essa impressão que eu tinha tido, de que as pessoas julgavam que ele mentia por escrever aquelas coisas ali, mas para ele aquilo não era mentira, porque ele realmente sentia aquilo ali que ele estava escrevendo. Então, a partir do momento que ele escrevia e sentia, aquilo deixava de ser uma mentira e para ele se tornava uma verdade. Então, seria meio que uma fuga, talvez, da realidade ali, não sei. Mas com relação ao que você falou antes, da gente ler e sentir. Eu sou uma pessoa que leio muito, eu sou muito viciada em livros, de forma geral, de poesia, de aventura, romance, qualquer coisa. E assim, eu acho que às vezes é muito do autor também. Às vezes um texto bem escrito, ele consegue ele passar o sentimento ali mesmo, porque já teve livros que eu li e que eu não senti nada, enquanto teve livros que eu li um capítulo e quando eu terminei eu estava me debulhando em lágrimas, porque era como se eu tivesse sentido toda a emoção do personagem em questão realmente ali. Então, eu acho que também tem essa questão. Não é só a leitura, a forma que você lê, mas o texto e o que o autor escreve, a forma como ele escreve, também transmite muito sentimento para quem está lendo e interpretando. Deixa eu só comunicar uma coisa a vocês. Como eu estou olhando aqui para o slide que está na minha frente e o chat está aberto, eu não tenho como ver quem está falando. Se você, quando for falar comigo, por exemplo, fulano, vai me dar uma humanização melhor ainda, porque se eu baixar aqui, sabe que o tempo vai, né? Então, eu olho para o slide e vejo aqui quem está postando no chat, para ficar uma coisa bem dinâmica, eu poder realmente entender as falas e a leitura escrita. Então, assim, show de bola essas participações. Espero que outros também participem ainda, mas eu preciso dialogar, senão eu fico solto. Mas quando você fala em sentir impressão, são coisas fantásticas. Eu estou anotando aqui no minha agenda, porque preciso aprender com vocês também. Paulo Freire, ele disse, não sei se ele quis dizer isso que eu vou dizer, mas eu quero pegar o que ele disse e trazer para a nossa aula, que antes do conhecimento da palavra, existe o conhecimento do mundo. Então, assim, quando alguém vai ler um texto, por exemplo, eu tenho um livrinho aqui, não sei se está aparecendo que eu estou meio desfocado, mas o nome do livro é O Sinal da Besta, Apocalipse 13, 14 a 15. Um livro feito com 57 páginas a partir de 2 versículos que não são grandes, eu acho que não são grandes, não. Mas assim, rapaz, por que o cara escreveu um livro com 2 versículos? É porque ele já tem outras leituras, ele já tem uma visão, aspas, pronta. Entendeu? Mas você fala assim, rapaz, o cara escreve um livro com 2 versículos, escreve mais até. Tem um livro aqui, deixa eu ver aqui, não está aqui agora, não. Do meu professor, aqui. O livro se chama A Cidade Nossa de Cada Dia, professor Raimundo Matos, da UESB de Qué. Olha o título do livro. Você vai imaginar um monte de coisa. Como é que o cara escreve um livro com um título desse? O que ele vai abordar?
deixando a curiosidade para vocês lerem depois esse livro. Mas voltando ao texto aqui, eu achei uma coisa interessante. Alguém falou assim no começo, primeira fala aí, o autor, o eu lírico, ainda usou um termo bem técnico aí, que é justamente o eu lírico é a sensação que o texto traz, o texto poético, o texto imaginário, o texto musical. Tem o eu lírico como referência de personalidade, que é imaginária, né? Ele fala assim, dizem, e eu gostei, e na minha visão, que eu concordo com vocês, com essa questão de ele estar se protegendo ou fugindo, porque, dizem gramaticalmente, é um sujeito indeterminado, assim, e a gramática deixa bem claro assim, o sujeito é indeterminado quando alguém não sabe ou não quer revelar quem fez a ação, assim, aquela pessoa indiferente, bota aqueles status, assim, dando mensagem, dando aquelas indiretas, eu acho que ninguém usa assim, né? Bota aquelas mensagens no status ali, rapaz, você quer pra Professor, mim? Tá ouvindo? Tô, sim. É porque acho que a saída de áudio tá um pouquinho ruim. O quê? A saída de áudio do computador acho que tá ruim, sei lá. Eu tentei falar de outras aulas, mas me falaram que não tava muito boa. Em relação a esse trecho que fala aí, seguindo a sua linha de raciocínio sobre os outros livros que você falou, que precisa ter um conhecimento, né? Além daquilo, para poder falar de um assunto. Quando ele fala ali, tudo o que sonho eu passo, é o que me falha ou finda. Aí ele vai falar, é como um terraço sobre outra coisa ainda. Essa coisa que é linda. Aí é como aquele ditado que a gente fala, que entendedores entenderão. Não é para ser uma leitura superficial. Para você entender, você precisa ver o contexto e realmente viajar nas frases, né? Viajar no contexto que ele está passando para você conseguir realmente filtrar, por exemplo, o que está sendo feito na aula, né? Talvez se eu falar só, eu ler sozinha, talvez eu tenha um ponto de vista. Mas quando a gente abre o leque e abrange assim, para outras visões, outras opiniões, a gente consegue ter um entendimento melhor. E quando fala que é um terraço sobre outra coisa ainda, e essa coisa que é linda, eu acredito que quando ele fala essa última frase aí, é sobre a questão do entendimento. Então, quando eu consigo captar o que ele quer dizer, e não é para qualquer um entender, mas é para as pessoas que realmente tenham interesse, que busquem realmente, eu acho que ele resume nessa frase aí. O que é sobre ele é essa questão aí, que se a pessoa quiser, ela tem que buscar realmente, não ter uma leitura superficial. Nós temos, eu vou, digamos assim, encerrar esse momento desse texto, a gente vê outros conteúdos hoje, que aqui também é um conteúdo, é um dos mais importantes, a leitura. Nós fazemos, segundo os técnicos, 3 tipos de leituras. A primeira leitura é chamada leitura exploratória, que é você reconhecer, quem matou, Fernando Pessoa, sei quem é, não sei, português, já morreu e tal. O texto ele é feito em verso, um texto poético, o texto, então, a leitura exploratória ela é superficial, ela tem que existir. A leitura chamada de crítica, ela é a leitura justamente que vai ver o aspecto gramatical, ou que dizem ali, sujeito indeterminado. Deixa eu fazer uma ponte entre leitura e gramática. Aquele não é de verbo de negação. Poxa, e aquele ponto ali? E a ausência da pontuação? Essa é a leitura chamada crítica. A última leitura, não que só exista isso, mas a gente trabalha com essas 3, é a leitura analítica, que você vai justamente buscar o contexto, a referência bibliográfica, talvez o conteúdo, o momento que o autor escreveu, e fazer relação. Olha o que você falou aí, esse trecho parece um ditado popular, quer dizer, isso aí é chamado de intertextualidade, quando você pega um texto e traz a ele outro. E eu quero fechar aqui, digamos assim, a gente pode marcar uma aula até para discutir mais essas coisas, uma aula extra, para uma leitura de alguns pontos. Esse trecho que você destacou, também destaquei na minha mente, não escrevi aqui não. Mas eu percebo aqui a ideia de esperança. Não sei se vocês percebem assim, é sensação. Né? Tudo que sonho ou passo, ou que me falha ou finda. Falhar é errar, findar é acabar, óbvio. É como, comparação, um terraço. Você vê que ele usa aí de uma leitura mais profunda, uma leitura poética. Ele usa aí justamente a comparação metafórica. É como um terraço, porque o que é uma coisa que acaba e terraço são coisas diferentes. Sobre outra coisa ainda, ponto. Essa coisa é que é linda. Qual?
depois da experiência, do fracasso, do erro. Tem eu lembrei agora do padre Marcelo, o padre Fábio de Mello, ele canta uma música sobre o caderno, e o caderno fala em relação aos seus erros, seus fracassos, você registra lá e você refaz o seu texto. Então, estou resgatando um pouquinho da memória aqui. Então, o que vem depois é melhor. Isso se chama esperança. Isso se chama esperança. Né? Aí vamos brincar um pouquinho. E não fazer para que isso aconteça é ilusão. Nós estamos aqui fazendo esse momento complicado, chato, muitas vezes, cansativo. É uma quinta-feira à noite, e cada um teve um dia aí, sabe Deus como, ou sabe assim, em si mesmo como foi, e está aqui. Mas o que vem depois é melhor, porque você está germinando, não porque você espera, né, só, você está fazendo acontecer. Gente, alguém tem mais alguma fala sobre esse texto? Eu acho que eu nunca o li assim. Eu li, mas muitas vezes li superficialmente, reconheço. Mas eu gostei da leitura de vocês, esse diálogo aqui. Não sei se eu contribuí tanto, mas a intenção foi contribuir realmente com uma leitura mais profunda. Tudo bem, gente? Podemos passar? Sim. Deixa eu voltar aqui, porque esse material a gente começou semana passada, mas eu dei umas puladas porque eu quis fazer um outro contexto. Gente, aqui... Isso aqui a gente já conhece, tal, eu gosto de sempre resgatar um pouquinho, ó. Aí a nossa mascote chamada Lua, ela sempre aparece perguntando, tudo bem? É uma vaca fática. Você entendeu que é fática em outro assunto, mas é uma vaca fática. Ela pergunta, tudo bem? O nome dela é Lua. Gente, o oxigênio, tão importante para a vida biológica, e a água, tão importante para o nosso organismo, por sinal, eu vou tomar uma dose agora. Vou falar em dose, mas é minha segunda dose. O oxigênio da aprovação é resolver questões. A teoria é importante, anotar, participar. Agora, quando você resolve questões, a coisa fixa. Ela prova o seu conhecimento. São 20 horas e 7 minutos. Vou ficar com vocês um tempinho a mais, se vocês permitirem. Mas o importante mais é aprender. Gente, eu coloquei aqui, ó, dicas de português e tal. Aqui agora é a parte de interpretação. Coloquei TRE. Alguém sabe me dizer o que é TRE, gente? Quando você vê TRE, você lembra em quê? Lembra de quê, perdão? Do Tribunal Regional Eleitoral. Isso agora é coisa do passado. TRE para você é texto, resposta e enunciado. Ó. Faz agora liga o modo aí gramatical. TRE é texto, resposta e enunciado. E eu falo com vocês que a gente tem vários jeitos de responder questões. O nosso trabalho com vocês aqui, ele é padrão. Nós lemos o enunciado primeiro, lemos o texto, depois as questões. Ou o enunciado, as questões e o texto. Tá bom? Agora, um elemento primeiro é o enunciado. Podemos mudar até para ETR, mas é porque TRE soa melhor, né? Então, o enunciado é o que vai justamente te dizer qual é o contexto que a banca quer que você pense, você analise. Gente, o slide tá bom para vocês de visibilidade, o tamanho tá ok? Tá sim. Tá. Beleza. É que eu gostaria de ver também o chat, mas às vezes não dá para contemplar tanta informação na imagem. Mas aqui, ó. Na letra da canção apresentada, o compositor Lobão explora vários recursos da língua portuguesa, a fim de conseguir efeitos estéticos. Estético tem a ver com muito mais um ambiente poético, literário, musical, do que com um aspecto na prosa em si, ou de sentido. Nessa letra, o autor explora o extrato sonoro. Então, assim, a sua preocupação agora é perceber quais sons aí estão sendo formados de acordo com o enunciado do idioma e o uso de termos coloquiais na seguinte passagem.
termos coloquiais. Aí vamos explicar um pouquinho, vou dar um tempo para vocês resolverem. Agora, uma coisa que eu quero alertar vocês, a gente está aqui entrando nesse ajuste, a gente está na terceira semana, se não me engano, de curso. Quando eu passar para vocês a atividade para casa, é bom que vocês leiam mesmo, principalmente as questões. Porque, assim, para a questão até de otimizar o tempo, quando eu mando para casa, eu vou entender que vocês já deram a lida. E aí eu vou ser mais rápido. Quando eu trouxer uma questão nova para a aula, ou então, né? Então, de menos prazo para ler, aí eu deixo mais tempo. Então, assim, a gente tem que ter esses combinados, a gente realmente frutificar, produzir. Bom, vou dar um tempinho para vocês lerem aí o restante do que eu li, e vou comentar um pouquinho o enunciado ainda, e a gente vai se falando. Mas dê a sua leitura agora, do seu jeito aí, porque o meu jeito é primeiro o enunciado. Você vai ver o que dá certo para você, e a gente está aqui para somar. Gente, o tempo passa rápido. 1 hora é muito pouco. Conferir o zap aqui. E aí, gente, qual resposta sugerem aí? Eu vou ter que abrir um pouquinho aqui o slide, aí eu vou ver pouco agora o chat, viu? Então, preciso que alguém me ajude com a fala, quando alguém colocar uma resposta, que se eu transitar, consome mais tempo. O slide está aparecendo direitinho, gente, na totalidade? Tá. Obrigado. E aí, sugerem qual a resposta? O professor não tem como entender isso, não. O Lobão era doido, professor. Totalmente Mas doido. a questão não está focando nisso, não. Pra- Lembra do conhecimento de mundo? Para conseguir interpretar, misericórdia. Mas aí ele não está pedindo interpretação da questão, não. Eu acho que é a letra A, mas eu não tenho certeza, não. Mas aí ele não está pedindo interpretação. Então, assim, tem que ter esse cuidado com o enunciado para a gente justamente não se basear num pré-conceito e aí perder a questão. Mas Lobão nem sei muito o que é Lobão. Pensando, não importa muito com isso, não. Mas Lobão, um rockzinho bom, né? Para quem gosta. Alguém sugeriu a letra A, e aí quem dá mais? Eu sugiro a letra D, professor. Letra o Eu quê? vou na C. D. Ó, letra C, eu vi A, Eu C, disse I. no chat que é a letra D. Ah, pronto. Eu também Gabriel acho que é a letra também. D. Com 3 a gente já consegue trabalhar melhor. Ó, eu vou dando meus puxões de orelha a vocês, mas não zanga não. Tem gente que fala, me reclamou, eu não quero mais, eu consigo, não, vou pra cá. Aí você pode ser menos aprovado, né? Cuidado. Então, a bronca é para você pensar melhor. A questão foca aí, gente, no extrato sonoro. Foi até bom a fala da colega assim, mas o Lobão é meio zoado, eu não vou entender. Se fosse a interpretação, aí eu já teria que rever também até meu pensamento. Assim, ele quer o extrato sonoro, assim, ele está preocupado com aquela frase que tem a sonoridade assim, interessante, diferente. A letra A não é, porque olha, quando um doce bardo brada a toda brida. Você vê que aí tem uma sonoridade, né? Tranquila aí. A letra C também não é, diz assim, que devora a voz do morto. Agora, a letra D, olha a questão da forma de dizer para chamar a atenção do leitor. Lobo, olha só, lobo, bolo. Se eu parasse só aí, já teria que entender por que a letra D está certa.
que ela realmente faz um trocadilho com a sonoridade. Lobo bolo. Tipo para rimar com ouro de tolo. Ele troca B por. Né, ele troca ali o B por D, o T por L, e aí vai. Então, essa troca sonora aí cria realmente uma impressão diferente no texto. Por isso que a letra D é a letra certa para esse enunciado. Ok, gente? Eu fiz aí o que você disse que não era para ser feito, deixar que o preconceito, tipo, não deixasse analisar a questão. Aí eu, sei lá, eu fui na primeira doida que eu achei, porque eu achei que o cara era doido, e aí foi Não, errado. mas olha, e eu te chamei a atenção, realmente eu te chamei a atenção, não tem um meio termo, não. Mas eu te chamei, e foi bom que tu falou assim, porque imagine só, se cada professor forma um aluno, o aluno também forma um professor, isso é fato. E aí, o que você falou, hoje eu vou aproveitar para sempre. Tenho certeza que amanhã dessa aula com esse assunto, gente, se alguém pensa mal do cara, esquece que agora não é interpretação, não, agora é sonoridade. Mas é interessante isso que você falou. Muito bem-vindo mesmo. Mas eu não falei doido no sentido de ruim, não, professor, porque, tipo, eu conheço, né, algumas obras dele. Provavelmente, para você classificar o cara, e você sabe que ele era bem, tipo, exótico, né, para não usar o termo chulo. Show de bola. E outra coisa que você falou também interessante, realmente, você pode fazer uma crítica quando você conhece. Tem gente que hoje em dia na internet, não, né, pessoal? A gente não precisa nem dizer que isso é um fato hoje na internet. A pessoa vê uma frase lá, vai, vou comentar. Todo mundo é comentarista. Mas ninguém estuda. Quase ninguém estuda para dizer, vai pelo impulso, pela empolgação, quer aparecer, quer ter curtida, quer ter. E vai. Bom, questão 2 diz assim: o que é que eu leio primeiro? O E de enunciado. TRE é texto, resposta e enunciado. Gente, a questão 1, letra D, ok? Tá bom? Anotando aí, tá bom? A questão 2 diz assim: o trecho é parte de uma carta de um cidadão brasileiro. Olha só o contexto que está apresentado para você. Você vai ler um texto, eu não vou ler com vocês esse texto, vocês vão ter lido, ou então vou ler aí. É uma carta. Bom, o que é uma carta? Alguém aqui escreve cartas? Cartas físicas? Não. Alguém escreve? Foi até uma coisa que eu lembrei agora, eu acho que eu vi na Globo ontem, uma cidade do Brasil, uma escola fez um projeto para que as crianças escrevessem cartas para os venezuelanos. Eu achei interessante que a carta é um gênero, a carta impressa, a carta escrita, né? Ela é um gênero bastante raro agora, então deve ter algum motivo também singular para isso aí, que não mandaram e-mails, né? Bom, o trecho é parte de uma carta escrita, carta de um cidadão brasileiro, ó. Carta é o gênero textual, brasileiro é o emissor, aí ele se chama José Fuzeira, encaminhada em abril de 1940. E eu tenho que ter isso como algo importante, porque o cara colocou na questão que é 1940. Será que uma carta escrita naquela época é igual a uma carta escrita hoje? Por sinal, nem se escreve tanto carta hoje. Ao então presidente da República, Getúlio Vargas. Gente, puxa aí os seus preconceitos. Eu falo aqui de forma positiva, muitas vezes, preconceito também, não é só preconceituoso, né? Porque todos nós somos preconceituosos, para bem ou para mal. O que é um preconceito? É uma ideia concebida antes, e todos nós temos, eu acho que todos nós temos. Se alguém escreve uma carta para o presidente, o que é que se espera, porque pode não ter acontecido, de uma carta que alguém escreve para o presidente? Como é que vai ser a forma, a linguagem usada no texto? O que vocês acham? Linguagem formal. Nós esperamos isso. As opções linguísticas demonstram que seu texto foi elaborado em linguagem. Olha só, eu quero que vocês agora aprendam uma coisa. Se não aprenderem, se aprender, só reforça. Porque eu não estou aqui com a última maçã, a última Coca-Cola no deserto. Nós estamos acrescentando alguns saberes. Nós temos 3 tipos de comportamento diante das questões na prova. Presta atenção, 3 tipos. Quais são os 3 tipos? Enquanto eu falo, eu gosto de rabiscar. Não sei se vocês são assim, mas para mim é interessante. Primeiro tipo de situação é que, às vezes, anote aí, você vai notar, às vezes, o texto não serve de nada. Bota aí, nada. Nada vezes nada. É colocado só para preencher espaço. Pode colocar assim mesmo, estou dizendo, estou gravando. Só tá para lá para preencher. Nada, 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 nada.
Outras vezes, menos. Menos. Ou seja, alguma coisa vai se aproveitar para você realmente responder. E o terceiro vai ser o quê? Vou botar aqui, ó, tudo com M. Perdão, MN. Nada, menos e muito. Tem uma vez que não serve para nada, algumas vezes serve para menos e algumas vezes serve para muito. Roberlan, como é que eu vou aprender esse caminho? O que vocês acham para aprender isso? Você faz o quê? A fadinha lá em Tóquio, na madrugada, ganhou prata. Ela estava dormindo em casa, acordou assim, Olimpíadas, vou lá. Foi assim? Não, ela O teve que que ela praticar. fez? Treinamento. Então, para eu começar a perceber que uma questão, um texto não influencia em nada ali, eu tenho que treinar, treinar. O que eu estou falando aqui tá bonito, tá legal. Mas se você quer saber isso na prática, e vai te ajudar em quê? A ganhar tempo na prova. Você vai começar a perceber que o primeiro ponto, o enunciado é o ponto mais importante. Sempre. A relação dele com o texto pode ser nada, menos ou muito. Ok? E aqui no final a gente vai ver se o texto aí ajudou muito, nada. Roberto, todo mundo vai concordar com a mesma ideia? Não, cada um é um leitor diferente. Posso passar a página aqui, gente? Slide? Sim. Bom. 2 minutinhos para responder e eu acho que a nossa conversa vai encaminhar muito. E quero que vocês saibam dizer se é nada, menos ou muito. Eu gosto de sigla MNM. Já pode soltar aí, viu? No chat eu não consigo ver, não. Se alguém estiver digitando, eu vou ficar... Letra D. Letra o quê? D. Culta. Mais alguém sugere outra letra? Letra D também. Mais alguém outra letra? Por que não é regional? Oxente. Oxi. Por que não é regional? Por que não é jurídica? Vossa Excelência. Meu brother, por que não é coloquial? Cara, por que não é informal? Porque a língua culta é o que se espera de um texto escrito para quem? Para uma autoridade pública, adequando-se ao seu interlocutor e à situação de comunicação. E agora eu pergunto a vocês, eu não vou ler o texto, porque fui para casa também e tem esse motivo. Nosso tempo realmente é pequeno. Eu percebo assim, né? O texto aqui influencia, cada um vai ter o seu discernimento, mas você tem que saber avaliar assim. Influencia em nada, em muito ou em pouco? Nada. Nada, né? Eu não vou dizer quem está certo em dizer, porque eu não tenho como invadir a leitura de vocês. Eu tenho como dizer assim, ó, encaixa nesse sistema de nada, muito ou pouco. Que isso vai te ajudar, ó. Mas só vai saber melhor treinando. O enunciado já me deu muito da resposta? Sim ou não? Sim. Muito. Uma pessoa escreve ao presidente, mas não é assim, tem exceção. Não vem com tanto relativismo que não vai ajudar a sua vida nesse contexto de estudo. Tenha coisas sólidas. O enunciado, ele é tudo para a prova. O coração da prova está no enunciado. Se eu digo que alguém escreve para o presidente, eu espero que ele escreva de maneira culta, porque é uma autoridade pública. Essa questão aqui, eu só quero comentar com vocês a resposta. Vocês vão ter 3 minutinhos para lê-la do seu jeito aí, mas segue o primeiro enunciado, né?
e a gente vai conversar em 3 minutos. São 20 horas e 25 minutos de uma quinta-feira. Quintou. Mas quem anota ganha mais, hein? Eu acho. Quem anota ganha mais. Ai, Deus, obrigado, Senhor. Essa questão é só sua. É você agora, já usando o conceito. Deixa eu ver aqui. Enquanto vocês leem aí, já resolvo um problema aqui digital. A vida é assim, né? Deixa eu... Só mais um problema aqui para resolver. Vamos aqui. Chegando aí com Já vocês. pode responder, professor? Oi? Já pode responder? Pode, com certeza. Acho que é a letra A. Eu acho que é a letra A. Eu acho que é a letra A. Eu acho que sim. Vou na letra A. Pronto, resolvi aqui. Tá vendo como a gente resolve várias coisas? Ai, ai. E eu já ouvi a resposta certa e fico muito contente que está dando certo o processo do nosso estudo, porque isso tem que ter resultado. Não? Segundo o texto, o chat. Eu acho que teve um dia que eu até bati um papo com vocês sobre chat. Eu falei assim, gente, o chat é um gênero textual. Eu lembro disso, eu acho que foi a primeira aula, se eu não me engano. O chat proporciona a ocorrência de diálogos instantâneos, com linguagem específica. Uma vez que nesses ambientes interativos, virtuais, né, faz-se uso de protocolos diferenciados de interação. O chat, nessa perspectiva, cria uma nova forma de comunicação. Por quê? Porque junto e sem acento é uma explicação. Olha a gramática aí na questão, te ajudando a entender a questão. Possibilita que ocorra diálogo sem exposição de identidade real dos indivíduos. Claro, né? Vocês podem colocar o nome em casa que quiser. Mas deixa eu dar outro gancho para vocês ficarem melhores na prova. Até a primeira vírgula, tem algum problema na letra A? Até a primeira vírgula, onde tem a palavra indivíduos, vírgula. Tá tudo ok ou não? Aí eu aguardo uma respostinha para a gente poder interagir. Tá. Hã? Tá. Tá tudo ok, perfeito. Vocês têm que ficar alertas em relação a isso, porque é comum, na resposta errada, também vir um começo certinho. E aí aquela pessoa não treinada, não fadinha da aprovação, já tá certo, aqui tá certo. Tem que ler o negócio todo e compreender. A primeira parte está certa e a segunda parte também, que podem recorrer a apelidos fictícios sem comprometer o fluxo de comunicação em tempo real. É óbvio, né? Vocês podem usar qualquer nome aí que o fluxo de conversa vai continuar. Para a gente fechar essa questão aqui, chave de ouro, que já estão aprovados, me prova no texto, com uma frase que seja, às vezes até uma palavra dá essa ideia, enquanto a gente está aqui conversando, uma palavra pode resolver, né? Que prove que a letra A está certa. A letra A está certa e parabéns, já acertaram, mas a gente, vamos, né, botar o dedo na ferida, sem machucar. Vê aí. Como é que você pode provar com um trecho do texto que a letra A está certa? No trecho tem essa conversa acontece em tempo real.
E na letra A tem falando que a comunicação aqui é em tempo real. Também E fala que tem uma parte que é: para entrar é necessário escolher um nick, uma espécie de apelido que identificará o participante durante a conversa. pronto. Eu agora quero ensinar vocês outra coisa. Ensinar ou lembrar. Quem não sabe vai aprender, quem sabe vai reforçar. Nós temos um conteúdo, você já vê muito, fala assim, isso aqui é interpretação, isso aqui é compreensão. A gente vai ter um momento para essa aula mais aprofundada, mas que a gente sempre vai soltando alguns spoilers, né? Spoiler. Esqueci até o nome, se é spoiler mesmo. A interpretação é algo que você não vai encontrar necessariamente uma prova material no texto, uma frase. Você vai realmente deduzir. É como aquele texto poético que tem mais interpretação do que compreensão, mas não quer dizer que não tenha. Quando você prova a partir do texto que a sua resposta está certa, você sai do nível da interpretação e entra no nível da compreensão, porque compreender é pegar um corpo, ó, C de corpo, é uma parte do texto para provar a sua ideia. Na interpretação, é interior, é imaginação, é intuição que vai te levar. Por isso que é com letra I também, só para fazer uma alusão. Gente, parabéns, viu? A participação está excelente. Enem 2010, mas aqui eu fico buscando, sabe o quê? Isso aqui, ó. TRE. Gente, o que é TRE mesmo pra gente aqui? Porque fora da gente tem outro contexto. Mas pra gente, o que é TRE mesmo? É a sigla? Texto, Sim. resposta e Pronto. enunciado. Mas vocês notaram que essa sigla pra gente tem um significado aqui ou tá só ilustrando? Tem um significado. E o significado é: leia primeiro o enunciado. Porque a prova tá toda ali, ó. Você vai se ferrar, vai ser aprovado naquela linha ali, ó. Com base na leitura dos textos, conclui-se, gente, grifa essa palavrinha, o que grifa ou printa, sei lá, alguém. Conclui-se sobre as línguas, que, gente, uma conclusão é porque você teve um raciocínio, um pensamento, uma ideia, e não é que chegou a uma finalidade. Cuidado para não confundir conclusão com finalidade. Eu estudo para ser aprovado. Isso não é conclusão, é finalidade. Estamos aqui, numa quinta-feira, quintou. Então, vamos aproveitar o tempo. Concluir é isso, você chegar a uma conclusão. Finalidade, não. Então, lendo o texto, lendo os textos, qual é a conclusão que se chega sobre as línguas? Ó, eu leio o enunciado sabendo que eu tenho uma conclusão a perceber e que o assunto do texto... Ó, gente, ó, que maravilha ler o enunciado. Quem não entendeu ainda esse grande presente, entenda agora. Quando você lê o enunciado de cara, você sabe o contexto, a proposta, o assunto que está focado, e vai lendo o texto já naquela busca. Depois eu mostro outro gancho, ainda hoje. Eu vou voltar ao texto, vou deixar vocês aí dando uma contemplada. Lembrando que nas próximas aulas eu não vou dar tanto tempo para ler quando eu passar para casa. Isso vai acontecer semana que vem, se Deus permitir. Antonce, como diz a galera, eu gosto do Antonce, gosto do Né. Leia o texto. 2 minutos e meio, tá bom. Beber uma aguinha. Olhar o zap. Vamos ver se tem alguma treta aqui. Treta resolvida. Treta, no caso aqui, é trabalho. Eu usei nesse sentido. Até o Y, lá é Epsilone, o NNI. Eita, esses alunos que cochilam na aula. A atividade amanhã, me perguntando hoje de noite. Deixa o tempinho, né? E aí, gente? Posso passar?
Posso passar? Sim. Qual é a resposta? Vocês vão acertar sozinhos. Não 100% sós, né? Senão... Mas vocês vão amadurecer isso muito bem. Fé em Deus. Nossa função é essa. Letra B? Quero ouvir outras letras pra gente, né? Eu gosto de anotar aqui. E aí, além da letra B, outras letras? Mais alguém? Nesta noite de quinta-feira? Tem outra sugestão de letra? Eu vou na E. Letra E. Vamos ver, vamos pensar as duas aí. Letra E diz assim: o egípcio e o grego apresentavam letras e palavras similares, o que possibilitou a comparação linguística, o mesmo que aconteceu com as línguas indígenas brasileiras e o português do Brasil. E eu concordo que esse conteúdo ele aparece no texto. Voltando ao texto, né? Ele vai dizer aqui do Brasil, tem uma contradição aqui, tem uma adversidade, todavia, é difícil aceitar que um longo período de bilinguismo de 2 séculos, né? Então ele compara as línguas, sim. No século XVIII, no norte do Egito, foi descoberta a pedra de Roseta, que continua, e aí vai, ele vai traçando justamente esse histórico linguístico. Robert Lan, e aí? E esse momento aqui é impactante para dizer o seguinte: nem sempre, e anote o que eu vou dizer, anote, nem sempre o que está em questão é certo e errado. Não. Porque se fosse só certo e errado, as provas não seriam provas. Entendeu? Se for só dizer assim, porque é certo e errado, é porque a gente tem lá certo e errado, beleza, a gente aprende isso na escola. Mas as questões não são focadas apenas no certo e errado, muito menos o Enem e outros concursos. São focadas muito mais no que está mais certo para o enunciado e o texto. Porque, por exemplo, a letra E tem sentido, mas a letra B, ela está melhor. Se você quiser pensar que a letra E está um pouco contida na B, é isso que eu gosto de pensar. Que uma resposta boa está contida na resposta certa. Mas a certa, ela tem mais estrutura, e não é tamanho. Aquela frase assim, tamanho não é documento. Os baixinhos gostam. Não sei se gostam, se ofendem, que tudo é muito diferente de alguns tempos. Eu sou de um tempo mais que brincava sem achar que era coisa, era bullying, né? Hoje, se você fala alguma coisa, é bullying, não sei o quê, tá? A gente fica até com receio de brincar. Eu sou baixinho e agora? Você é baixinho, vai crescer, intelectualmente, fisicamente, financeiramente. Letra B. Elementos de uma língua são preservados, ainda que não haja mais falantes dessa língua. É preservado como? Nos documentos, nas paredes, por aí vai. Tudo bem, gente, nessa questão? Que massa. Acho que, tipo, essa questão meio que tinha uma pegadinha quando se fala a palavra conclui-se. Porque quando você estava concluindo essa questão, você estava querendo, tipo assim, pensando ela num todo. Tipo, a linguagem dos indígenas com o dos egípcios, quando você olhava, aí por isso você tirava essa conclusão, que era tipo um resumo desse texto. Só que aí ele está tentando concluir que o entendimento é sobre a linguagem, tipo, a linguagem em si. Tendo Rapaz, como né? um Que bom conjunto que a gente está gravando a aula, porque esse comentário está melhor do que o meu. Muito melhor. Eu fico contente de encontrar a gente assim. Melhor do que eu falei. Ó, aqui, ó o foco aqui da questão. O estudo da língua. Ou não exatamente comparar um país com outro. Muito feliz a sua fala.
E fico contente em aprender com você também. Questão 5, eu nem vou dar pitaco, porque agora vocês estão ficando assim, sabe? No ponto da aprovação, graças a Deus. É o protocolo da aprovação, é ande. Leia um pouco antes, na aula participe, e depois revise. Aula dada, revisada. 3 minutinhos para dar a solução, a gente vai fechar aqui esse bloco de questões, a gente vai avançar só um pouquinho no horário, me desculpe aí o avanço, mas eu acho que todos nós estamos ganhando. Eu penso assim. Semana que vem eu vou marcar uma aula extra com vocês. Vou ver com Cláudia e a gente agenda. Pode ser? Claro. Que bom. Temos que aproveitar o tempo enquanto o temos. Embora ninguém possua o tempo, mas... Né? Bom, silêncio. Vou checar os trampos aqui. Tá. Pronto, e aí cada um faz seu trabalho, né? Lá no meu sertão, o caboclo lê, tem que aprender no obedecer. O JG, o LL, o assassino do R, tem nome de rei. O JG, o LL. E essa questão aí, gente, ela tá 2010, bicho, o ERG. Rapaz. Isso aqui é exercício, não é questão Enem, não. É para aquecer motor. E aí? Letra D. Hã? Letra D. Eu vou anotar. Letra o quê? B? D. D de dado. Que mais? O colega falou letra D de dado. Que, como disse Gonzagão, né? Nem sempre o som é igual ao outro som. Essa contradição se desfaz porque, na interpretação do autor, a ficção organiza elementos da vida, enquanto a realidade é considerada como que é uma coisa linear, naquele mesmo ritmo, naquele mesmo sentido. Uma coisa absurda, quer dizer, estranha, diferente, estúpida, vamos dizer. Hã? Eu falei que eu iria dizer. Estúpida como se fosse algo assim, ignorante. E falaciosa, que palavra é essa mesmo? Falaciosa é tipo mentirosa. O colega colocou letra D, alguém sugere uma outra letra ou todos concordam com a letra D? Ia falar a letra C. C. Nessa questão não vi resposta certa não. Então o nível dela tá puxadinho. O título do texto soa contraditório se a verossimilhança. Nem todo vocabulário a gente vai saber falar a gente e nenhum de nós, porque o vocabulário ele é para mais de dedéu, como diz a galera. Mas alguns que talvez sejam estranhos ao nosso convívio, e eu consigo reconhecer algum elemento já visto, por isso que é reconhecer, verdade. Semelhança, semelhante. Então, o que é uma verossimilhança? É algo próximo da verdade. Se a verossimilhança for tomada como uma semelhança com o mundo real, tá vendo que ele está realmente explicando? Com aquilo que se conhece, se compreende, vai ser o quê? Linear, absurda, estúpida ou falaciosa? O título
que é um elemento que muita gente... vou ler título, nada, eu tô com pressa. Pode tropeçar muita gente. Ele já vai dar a resposta ali praticamente. Porque a realidade é inverossímil. Opa! O enunciado falou de verossimilhança. O título sobre inverossímil, não sei o que é inverossímil, não. Dá para usar o mesmo recurso, nem sempre dá para usar esse recurso, não, mas quando se perceber que pode, use-o. Esse não sempre, mas muitas vezes o é uma negação. Quem lembra aí? Indisponível, indisposto. Opa, peguei um gancho morfológico. Então, inverossímil é o que não é da verdade, não é da realidade. O enunciado falou uma coisa, o título já disse outra, eu já não tenho algo linear. Estúpido ou falacioso? Linear não pode ser. Ou B, ou C, ou D. Excusando-me por repetir truismotão. Martelo, mas movido pelo conhecimento de que os truísmos se parte inesperável de boa retórica narrativa. Retórica é o ato de falar, é a construção do vocabulário. Narrativa pode ser contar uma história, ou narrativa pode ser um discurso também. Eu disse assim, mas rapaz, o presidente ele formou muito bem a sua narrativa. Não quer dizer que ele contou uma história. Formular uma narrativa, hoje também está associada a falar de maneira, inteligente. Olha, ele constrói uma narrativa assim que convence a gente. Não quer dizer que ele está contando uma história, então cuidado com narrativa. Até porque a maior parte das pessoas não sabe ler e é, no fundo, muito ignorante. Essa aula vai fechar bem com o isto. O isto provoca isso na gente. Rol no qual incluo arbitrariamente você. Repito o que tantos já dizem e vivem repetindo. Como que usa chupetas. A realidade é, sim, muitíssimo mais inacreditável do que qualquer ficção. Gente, eu vou parar aqui, não a aula, mas parar a leitura, para que vocês repensem a letra A, B e C. Porque até onde eu li aqui, quando eu parei inacreditável do que qualquer ficção, já dá uma indicação da resposta certa. Vamos valorizar essa questão, que ela tem um nível bom. Professor, um minutinho só. Eu vou sair da aula, porque meu celular está descarregando. Te agradeço, professor. A gente percebe tudo. Valeu. Obrigado. Vai lá. E aí, galerinha? Ixi, ainda tem uma palavra que está escancarada no texto. Olha que questão bem feita. Ela é complexa, mas ela trouxe a resposta certa a partir de uma palavra na cara no texto. Isso é uma questão... letra B. Absurdo de avanço que a gente está tendo, graças a Deus. Letra B de bola. E está escrito ali, porque o absurdo da vida é insuportável. Gente, essa questão merece que você tire um print, guarde lá no seu celular, para você ficar de vez em quando olhando, que ela traz muitos segredos para aprovação. Primeiro ponto, lê o enunciado. Uma coisa que eu não falei antes, mas quero falar agora, porque aqui cabe muito mais e mais facilmente. Gente, TRE, texto, resposta, enunciado. Isso é uma coisa que você vai, levar de acordo com o seu perfil. Mas leia primeiro sempre o enunciado. Segundo, leia o texto e a resposta, mas pode ser o contrário também. Como assim, Roberlan? Gente, olha o tamanho da resposta da A, B, C e D. Não dá para ler antes de ler o texto, não? Sim ou não? Dá, né? Então, ó a conclusão. Quando você perceber que as letras das respostas você consegue ler logo, lê. Porque você já vai estar lendo o texto com enunciado, que vai te direcionar o ponto de vista, o conteúdo, o assunto, e com possibilidade de respostas. Não perde esse gancho, não. Não fica fazendo aquela leitura tradicional de ler o texto, ler a pergunta, ler a questão, a não ser que você esteja muito bem interpretado num tempo bom. Mas se você tem dificuldade de interpretação textual, ou está bem e acha que pode melhorar, adeque esse método, o enunciado, texto e respostas. Ou o enunciado, resposta e texto. Tá claro para vocês, gente, esses ganchos aqui? Eu fiquei meio em dúvida nessa questão, porque
Logo embaixo tem lê-se ficção para fortalecer a noção estúpida de que há sentido. Logo, eu pensei que ele estava comparando a realidade com a ficção. Logo, como o senhor falou, a resposta já estaria no texto, que seria estupidez. Só que eu não consegui perceber a parte que estava falando do absurdo dela. Tá em cima. Ah, mas eu percebi o absurdo, além da palavra absurdo, que né, ela tá escancarada. Foi até onde eu parei, falei, a gente vai parar aqui, porque, ó, já dizem e vive repetindo como quem usa chupetas, isso dá ideia de infantilidade, né, ou então de inocência, né? A realidade é, sim, muitíssimo mais inacreditável. A palavra inacreditável e absurdo muitas vezes andam juntas, porque assim, o inacreditável é o que é o absurdo é o fora do comum, entendeu? Porque a gente, às vezes, fala a gente, né, fosse expressão, pode ser que vocês não pensem assim, mas às vezes se pensa absurdo como algo ruim ou errado. Tem, a gente diz, isso aqui é absurdo, tá errado. Não. A menina que ganhou lá mesmo as Olimpíadas, esqueci o nome dela, a fadinha, esqueci o nome dela, Raíssa, se não me engano. Nossa, ela tem uma história absurda. História absurda, como assim? Está dizendo que está errada? Não, fantástica. Então, o absurdo é também o inacreditável, é também o fabuloso, é também o incrível. Aí, nessa visão, dá para perceber essa ideia do absurdo. Pelo menos eu construo assim. Ficou claro, um pouquinho mais claro para você agora? Sim, sim. Bom. Nosso conteúdo está aí. Alguém pode ler esse texto para mim? A gente está quase finalizando já. Eu quero fazer algumas considerações de um conteúdo. Esse texto aqui é importante. Só ler. Eu não vou comentar ali hoje. A gente comenta ele semana que vem, mas a leitura dele agora é importante. Alguém pode ler? Certo. Não há sociedade sem linguagem. Esta nos torna criadores e experienciadores, desde que a humanidade existe, em suas variadas formas, épocas e ritmos. A comunicação sempre se fez presente, nos sons, nas figuras, em pedras, nos formatos de esculturas, tudo feito a partir de um contexto, uma realidade, crença, vontade, sonho, etc. A língua, dentro da linguagem, faz uso constante das vontades de uma determinada população, e a gramática, dentro da linguagem, representa convenções sociais, assim como subversões contra a própria sociedade. Não, hoje não comento isso não, isso é para a próxima aula de comentar. A gente começa a aula com esse texto, isso aqui a gente já viu. Isso aqui a gente já viu um pouquinho, isso aqui a gente trabalhou semana passada. Eu quero ver aqui um ponto, só para a gente finalizar aqui, com o conteúdo de hoje, além das questões. Esperar que meu computador deu uma canseira. Aí, né? E a internet caiu, foi. Ah, não, vocês estão aí. Tá aqui ainda. Eu pensei, rapaz, que brincadeira aí, ó. Obrigado pela atenção. Isso aqui a gente trabalhou semana passada, trabalhou, isso aqui também. Quero só ver um gancho aqui para a próxima aula. A gente já viu essa questão, a gente trabalhou isso aqui. Isso aqui vai ficar na minha história. Isso aqui a gente já viu, se não viu. Eu quero terminar a aula de hoje mostrando essa tela para vocês aqui, para que vocês peguem esse material. Semana que vem a gente ainda continua com esse conteúdo aqui, com esse mesmo slide. A gente revisa alguns pontos. Mas vamos trabalhar semana que vem um dos assuntos que mais são importantes para o Enem e outros vestibulares. Tipologia textual e gêneros textuais. O que é um, o que é outro, como perceber, como resolver questões que envolvem esses conteúdos. Quero que vocês pensem na próxima aula, a partir dessa imagem também. O que será que a gente vai ver nessa próxima aula? Que tem essa imagem como provocação. Se alguém tomou café aí, então, hein? Olha, nadei tem o que a ver com gramática. O que é nadei? Esses pensamentos, essas ideias. Lulu Santos vai aparecer, claro que só no som, né? Gente, valeu pela atenção de vocês, pela paciência, por todo o carinho que vocês tiveram pelo nosso contato aqui. Saúde e paz para vocês, viu? Um abração. Valeu. 20 horas. Valeu, Gabriel. 20 horas, 54 minutos, encerrando aqui esse encontro bom
Quem puder se inscrever no canal Gramática Nobre, revise as aulas, pegue o material, exercite. Como é que foi sua semana gramatical? Pense sempre isso. Leitura, interpretação, exercício são sempre importantes. Valeu, galera. Saúde e paz para vocês, viu? Voltem sempre. Semana que vem a gente vai ter aula normal e vai ter uma reposiçãozinha, ou então uma aula extra. A gente vai combinar e pode ser até esse gancho também de horário. A gente vê. Valeu. Certo, professor. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Um abração mesmo. Encerrando, interromper gravação. Valeu.